Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Eu me chamo Marcelo Benévolo e aqui você tem informação jurídica de qualidade. E hoje eu recebo uma pessoa querida, amigo, grande professor, também jornalista e advogado, Cid Augusto. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Marcelo, eu que agradeço pelo convite, estou aqui à sua disposição. Pois é, Cid que atua como advogado na área criminal, mas é professor universitário também, foi meu professor, um grande professor. Muita honra. Né? E é jornalista, assim como eu, né? Tem propriedade para a gente falar sobre fake news, né? Essa palavrinha que está na moda, assim, tão em voga, né? Nada mais que notícias falsas. Eu estava fazendo uma reflexão quando vinha para cá, Cid. Fake news parece que é uma coisa nova, mas eu acho que é uma coisa bem antiga. Eu me lembrei de um fato ocorrido lá em Recife, melhor dizendo, em Pernambuco, de que a barragem de Itapacurá, que é um grande reservatório de água que tem no interior, que nos anos 70 tinha estourado. E olha, isso foi uma loucura lá no Recife e nas regiões por onde o Capibaribe cortava. E as pessoas desesperadas, porque imagina a barragem tinha estourado e inundar tudo. E foi uma notícia falsa. Isso nos anos 70, né? Pois é, eu sempre rejeito a expressão fake news, porque nós sabemos, nós jornalistas, que embora tenha se consolidado com essa expressão fake news, se é notícia, não pode ser falso, né? Porque um dos pressupostos da notícia é que a notícia, que a informação seja verdadeira. Checada e rechecada. Checada e rechecada, e às vezes a gente ainda corre o risco de cometer algum erro, né? Mas, de fato, é uma preocupação muito grande. Não é novo, tá certo? Eu vi um dia desse em algum lugar, achei muito interessante. Não vou dar fonte porque não lembro, mas dizendo que biblicamente a primeira fake news foi a da cobra, né? Ao dizer a Eva que ela teria, ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela e Adão saberiam tanto quanto Deus. Né? Partiria daí, quer dizer, para quem acredita na origem bíblica da humanidade. Mas nós temos diversos exemplos ao longo da história. Né? E essa questão histórica que você puxou, essa questão de Pernambuco, eu faço um paralelo. Antes, todos nós éramos só consumidores de informação, né? Essa notícia da barragem em Pernambuco, ela foi veiculada nas rádios. Ela foi publicada em jornais e estava no boca a boca das pessoas, né? Hoje a gente tem uma realidade diferente com redes sociais. Hoje, todos nós, no modo geral, somos produtores de informação. Não estou nem falando de notícia do ponto de vista jornalístico. Hoje a gente tem um celular, a gente tem um tablet, um computador, você tem várias redes sociais e produzimos informações, né? Então, as pessoas se empoderaram, passam dessa condição de só passivamente receber informação, mas de produzir. E aí começam os problemas, né? Eu complemento a minha fala anterior dizendo o seguinte, e a partir do seu comentário também, que hoje em dia a possibilidade de qualquer pessoa produzir informação é muito grande. Então a possibilidade de haver erros de informação também se ampliou. Né? Se antes, mesmo checando, mesmo no jornal impresso em que você tinha um tempo maior do que o rádio e a TV para produzir aquela informação, para conferir, para checar, você ainda errava. Imagine agora que, inclusive os profissionais têm uma pressa muito grande de sair na frente. Eu digo, não tem para que essa pressa, porque o furo morreu, não existe mais o furo. Tem mais furo. É muito raro você ter alguém com a notícia realmente assim bombástica, inédita, única, né? Assim. Então, essa pulverização da possibilidade de você informar, que por um lado é excelente, porque democratizou a informação, por outro, cria também o risco de produzir informações falsas. E além de informações falsas, me chama a atenção essa tensão que a gente vive do ponto de vista político, se é esquerda, se é direita, se é Lula, se é Bolsonaro, e tem um sentimento, acho que, não sei, às vezes de raiva, de ódio, né? As pessoas não têm nenhum pudor de entrar no seu perfil e não fazer necessariamente uma crítica construtiva a algo que você possa ter comentado. Mas a pessoa já vai deturpando e atacando, né? Isso, cada vez mais, eu fico realmente impressionado com ataques, assim, gratuitos, uma raiva, né? Não sei que danado é isso, hein? Gratuitos e às vezes você não sabe, tem nem noção de onde vem. Às vezes são robôs também,
São Perfis inteligências automáticos. artificiais programadas para responder a determinados comentários, né? E eu comentava com você antes de nós começarmos uma pesquisa feita por minha mulher, que é advogada, Clarice Tavares, quando houve o massacre de Alcaçuz. Ela fez isso para apresentar um resumo num congresso. Mas ela fez uma coisa interessante. Ela lançou uma mensagem, que na verdade era uma isca, falando de direitos humanos e sobre aquela questão do massacre, Isso no perfil no dela? perfil dela. E de repente ela começou a perceber os comentários extremamente violentos, né? O mais gentil era bandido bom, é bandido morto, essas coisas assim, que eram muito utilizados, inclusive esses comentários no noticiário policial antigo, né? É. E ela, na hora que a pessoa fazia o comentário, ela entrava em contato com a pessoa e perguntava por que você se posicionou dessa forma. E identificava que se tratava de uma pesquisa. E imediatamente, ao ser identificada, a pessoa mudava o discurso. Isso nos leva a outra percepção, que as redes sociais elas dão ao usuário uma falsa percepção de invisibilidade. Então, leva essas pessoas a fazerem comentários que elas não fariam se estivessem sendo vistas como nós estamos aqui. Ou seja, no tete a tete, cara a cara, assim, por É trás da diferente. tela, ela se sente protegida em soltar aquela agressividade toda, porque se sente protegida e invisível. Acho que não vai Isso. acontecer nada. Muitas vezes eu acho até que a pessoa virtual é, na verdade, a pessoa real. Se confunde, né? É, Ou alguém porque assume um personagem, não sei, né? Porque a pessoa, quando ela fala aquilo na perspectiva de estar, aliás, na ilusão de estar invisível, ela acaba revelando um traço forte da própria personalidade. É como aquela pessoa que não joga lixo no chão quando está na frente dos outros, mas joga o lixo no chão quando ninguém está vendo. Realmente. E o que você acha que pode ter levado a essa animosidade, a tanta intolerância, né? É esse sentimento mesmo de impunidade. Eu vou falar aqui, o perfil é meu, do meu perfil eu falo o que eu quiser, porque é liberdade de expressão, está na Constituição, não podem me bloquear. Acaba que se confunde muito, né? Direitos e deveres, né? Primeiro, essa sensação de uma liberdade absoluta, que é equivocada, tá certo? A nossa Constituição permite, de fato, a liberdade de expressão, isso é sagrado, e nós, enquanto jornalistas, devemos defender isso, mas também compreender que a liberdade de expressão, ela tem limites, tá certo? Você não pode usar a liberdade de expressão para ofender as pessoas, você não pode usar a liberdade de expressão como desculpa para cometer crimes. Na minha prática criminal, eu tenho tanto na condição de advogado que faz a queixa-crime, quanto de advogado que defende, eu tenho assistido e acompanhado várias condenações por uso inadequado das redes sociais para ofender pessoas. Pois é, recentemente a gente teve um caso também no escritório que eu acompanhei, não é a minha área criminal, mas estava ali junto com meu sócio, de uma senhora lá de São Gonçalo, consumidor, e tudo vai para a rede hoje, né? Joga na rede, compartilha sem dó, tal. E ela, teoricamente, estava demonstrando que o pão que ela havia comprado de uma determinada padaria, ele estava com os bichinhos, né? E aí já jogou aquilo, né? E aí nós somos advogados da empresa, da padaria, e realmente estamos discutindo isso na seara, né, criminal, essa difamação, não é, contra a pessoa jurídica, né, da padaria, contra a imagem, sem qualquer prova necessária de que ela não prova que comprou na padaria, não tem um saco com o nome da padaria, não tem uma nota de compra, e simplesmente jogou. E ali é a mais pura verdade do mundo para aquela pessoa que divulgou, né? E é muito importante esclarecer, Marcelo, que quem compartilha uma postagem caluniosa, difamatória ou injuriosa comete o mesmo crime.
Não é assim, não. Ah, foi Marcelo quem postou isso, eu estou só repostando. Você que repostou também responde criminalmente e no aspecto civil do mesmo modo. Está concorrendo para esse Sim, crime. sim, sim. Até o pessoal esclarecer, entender, você que é É. professor também, fala aí a diferença entre calúnia, injúria e difamação, que as pessoas acham que tudo é uma coisa só, Não, né? são coisas diferentes. Calúnia é quando você atribui a alguém um fato definido como crime, certo? Exemplo. Exemplo, você diz assim, fulano furtou o celular de Marcelo enquanto estava gravando o podcast. Está atribuindo a essa pessoa um crime que é o furto. A difamação é quando a pessoa atribui a você um comportamento que é indigno, mas não é crime. E mesmo que seja verdade aquilo que a pessoa está dizendo, dependendo da forma que ela usa, continua sendo difamação. E injúria é quando você diz um desaforo a alguém, né? Você Atingir diz a um honra, palavrão, você dá o dedo à pessoa, pode ser injúria. entendo. Então, olha aí, pessoal, é crime. A gente não pode estar na rede, né? Falando o que quer, Não. porque as pessoas acham que o mundo virtual não tem lei, né? Mas a lei do mundo real, o Código Penal e todas as nossas leis estão aí funcionando, como você falou, casos lá que você acompanha no teu escritório, criminais envolvendo redes sociais. Eu tive um cliente que foi condenado, o pessoal às vezes pensa, advogado criminalista está ali para garantir a impunidade. Não, a gente está ali para garantir que a pessoa tenha um processo justo. Claro. Não é o criminalista, ele não está ali em busca da impunidade. Ele vai defender o cliente da melhor forma possível. Se ele for inocente, ele será absolvido. Se ele for culpado, muito dificilmente ele será absolvido. Muito dificilmente. Tá certo? Então, o papel do advogado é acompanhar. E eu acompanhei um cliente que repostou uma, uma ofensa a uma pessoa pública. E ele foi condenado por isso. E tu me lembrei de uma história aqui, acho que foi no interior de São Paulo, na época do Orkut ainda, uma jovem que foi morta, Sim, apedrejada, né? sim. Porque teria sido confundida com uma, não me lembro se era raptura de crianças, É, envolvimento com crimes sexuais, alguma coisa assim, mas acabou morta uma pessoa inocente por conta de uma mentira na rede social, naquela época o Orkut ainda, né? Você lembra desse caso? eu lembro. Esse caso foi no Facebook, No foi Facebook. no Facebook já. Foi em São Paulo, não lembro exatamente o local, mas eu levava sempre para a sala de aula de jornalismo. Nos últimos 2 anos, quer dizer, até 2024, né, eu estive como professor substituto de jornalismo da UERN. E eu sempre levava para as turmas esses fatos mais intrigantes e complexos para que o jornalista em formação percebesse que o poder da informação é nada diante da responsabilidade que o jornalista tem. Né? E essa história que você falou partiu exatamente de uma informação falsa que um cara, um comunicador, repercutiu no Facebook com base numa história completamente diferente. Quer dizer, botou um retrato falado lá que era verdadeiro, mas as informações eram mentirosas. E ele levou 2 semanas para dizer: olha, pessoal, aquela informação não era verdadeira. O problema é que quando isso foi desmentido, já havia um medo geral naquela comunidade e uma mulher que não tinha nada a ver, nem parecia Com de fato com o a retrato falado, criminosa, né? foi arrastada e brutalmente assassinada. Inclusive, os linchadores foram condenados. Sim, não acompanhei mais depois como é que Foram ficou. condenados, pelo menos os que foram identificados. Toda essa situação, como que seria possível se falar em regulamentação das redes sociais e toda vez vem essa discussão lá no Congresso de que isso é cerceamento do direito à liberdade de expressão, comunicação. Como que a gente poderia melhorar isso para que essas redes, sei lá, Instagram, Facebook, Twitter, etc, etc, tivessem um filtro do que se é publicado para que possa se identificar crimes que são cometidos, né, de um modo geral nas redes sociais? Marcelo, eu trabalhei no jornal Mossorões por 33 anos. Eu passei por diversas editorias e fui editor durante cerca de 15 anos. E uma coisa que era muito clara para qualquer editor: quando alguém publica alguma coisa no jornal que você edita, você também, editor, e a empresa são conjuntamente responsáveis com aquilo que é publicado.
Então, não há diferença em relação a essas big techs. Na hora que o Instagram toma conhecimento que uma informação é falsa, é caluniosa, é injuriosa, é difamatória, e ele mantém, eu entendo que a partir desse momento ele se torna responsável. O problema é que até a última decisão do Supremo Tribunal Federal não havia possibilidade de você responsabilizar as redes por isso. Era como se na antiga redação do jornal Moçoroense eu publicasse uma mentira contra você e dissesse, não, isso aqui foi fulano que assinou, então ele é responsável Você se por eximia isso. da sua Não. responsabilidade e a empresa também. Aliás, isso fez parte do meu amadurecimento profissional, porque eu no início achava que liberdade de expressão era você deixar as pessoas dizerem tudo o que elas queriam dizer. Depois eu compreendi que o papel do editor é mediar isso para evitar que informações falsas, informações injuriosas e tal, que afetem de algum modo na esfera civil a honra da pessoa, eu acho que essas informações devem ser mediadas. O que acontece nas redes sociais é esse dilema, porque é muito lucrativo para essas big techs a circulação que as informações falsas têm. As informações falsas me parecem que geram mais lucro do que as informações verdadeiras. Então, eu sou a favor da regulamentação e penso que a empresa que veicula notícia falsa tem que ser responsabilizada tanto quanto quem veiculou. E com detalhes, eu falei aqui há pouco tempo que aumentou a nossa liberdade. De fato, hoje qualquer um pode dizer qualquer coisa. Mas não pense que nós temos liberdade de acesso ao que nós lemos. Se você observar no seu Instagram, no seu Facebook, ou seja lá a rede social que você usa, você vai ver que você só recebe informações que lhe agradam. Porque elas filtram de tal maneira, como elas querem que você permaneça, eu estou falando elas, as big techs, né? Elas querem que você permaneça vidrado ali, elas vão mandar para você conteúdos que lhe interessam. Tudo direcionado, algoritmicamente Isso. falando, para que Aí, você consuma. qual é o problema invisível nisso? Aí vem a outra pergunta que você fez há pouco tempo. Na hora que você só está submetido ao que você gosta, ao que lhe agrada, você se torna cada vez mais intolerante ao que lhe desagrada. E você perde a oportunidade de conhecer o outro lado, de ler ou de assistir ou de ouvir o que pessoas que pensam diferente de você falam, e você cada vez mais vai ficar resistente a conteúdos diversos, e daí talvez venha um pouco dessa gênese do discurso do ódio. É a questão das chamadas bolhas, né? É. A gente tá lá no meu Instagram, aquilo que eu começo a assistir mais, a procurar mais, ou as bolhas do mundo real, né? Sei lá, meu sogro, por exemplo, que é bem reacionário, porque eu não assisto a emissora tal, eu não ouço a rádio tal, eu não leio mais jornal, quer dizer, ele tá dentro de uma bolha que ele só lê aquilo exatamente que agrada aos olhos, né? Só ouve aquilo que agrada aos ouvidos, ele não tem mais capacidade de assistir um telejornal de uma determinada emissora, ouvir um programa de rádio de uma outra emissora de rádio, porque não, esse pessoal aqui é de esquerda ou de direita, é isso, aquilo, né? As pessoas perderam a capacidade de dialogar. É verdade. E a solução, já me perguntaram, na sua cabeça, Cid, o que é que seria, o que é que poderia minimizar esse impacto? Eu só tenho uma resposta: educação midiática. E quando eu falo educação midiática, é que essa educação venha desde o ensino fundamental. Que as pessoas aprendam a distinguir o que é verdadeiro, o que é falso, que aprendam a desconfiar, que aprendam a acompanhar os 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 lados da notícia, que saibam como pesquisar isso. A Base Nacional Comum Curricular, inclusive, ela contempla bastante abordagem do gênero jornalístico, já é um início. Mas eu acredito que, a exemplo de outros países que já fazem isso, a comunicação social deve ser estudada por todos nós desde o começo, desde os primeiros contatos com a escola. Agora, como é que anda fora do Brasil essa questão de regulação de redes sociais e big techs? Eu digo, vamos falar dos Estados Unidos, que é um grande
comércio, enfim, das redes sociais. A nível da Europa também, existem regulações, existem órgãos que acompanham. Como é que tem funcionado? Você poderia fazer um comparativo? Bom, o que eu posso falar para você é o que eu vejo no noticiário, né? Eu percebo que no Canadá e na Inglaterra, por exemplo, na França, vem tendo o mesmo problema que o Brasil, né? A mesma guerra entre regulamentar ou não. Não sei se eles estão mais avançados do que nós, mas é uma questão que é inevitável. É inevitável. Antigamente você dizia assim, não, Roberto Marinho. Vamos mais atrás. Antigamente você podia dizer, Assis Chateaubriand Chateau, mandava os no diários. Brasil com os diários associados. E de fato, aqui no Rio Grande do Norte, o Diário de Natal era o jornal mais forte, tinha um poder gigante. Depois nós começamos a falar a Globo, né? E a Globo é interessante, porque se você observar, a Globo leva pancada de todos os lados, da esquerda, da direita, é sempre culpa da Globo. É. Mas hoje, na verdade, quem faz esse papel de formação de opinião são as pessoas que têm acesso privilegiado às redes sociais, que sabem utilizar isso com mecanismos de inteligência artificial para até quebrar um pouco o algoritmo e fazer chegar a gente a essas informações, verdadeiras ou falsas, não sei, mas hoje quem controla a mídia está nas redes sociais. Você falou da questão da educação. Como é que seria essa educação nas escolas? Ou seja, eu certo dia recebi a professora Ana Beatriz Presgrave, professora constitucional, colega também advogada, e a gente conversava sobre a necessidade, por exemplo, de termos educação também no ensino fundamental sobre Constituição, sobre os nossos direitos. Sim, Eu lembrava ela, olha, no meu tempo eu tinha o SPB, tinha moral e cívica, claro que tinha aquele viés na época, assim, um resquíciozinho do ranço da ditadura militar, anos sim. 80, mas era de alguma forma temas importantes que eu acho que foram descontinuados, talvez por já é um. Quando muda o processo democrático também parece que se quis excluir determinadas coisas que, de fato, eu acho que não era ruim ter esse tipo de educação. Como fazer essa educação chegar em escolas, até no momento em que a gente agora está tirando os celulares da escola, por exemplo, proibindo o uso do celular, né? É verdade. Eu até escrevi um artigo sobre essa questão dos celulares na escola, né? Porque eu terminei o curso de letras agora aos 50 anos de idade. Olha aí, Foi o meu primeiro curso, aliás, o segundo. O primeiro foi biologia, mas esse eu não vou voltar para concluir. você está só acumulando as Depois, formações, né? depois eu cursei letras, aí foi quando surgiu a oportunidade de eu vir cursar jornalismo em Natal. Era o meu sonho, jornalismo. Aí quando foi recentemente, eu vou fazer o Enem para cursar letras. E como é uma licenciatura, a gente tem que ir para a sala de aula. Aí eu fui dar aula em duas escolas de Açu. E no primeiro momento do Ensino estágio, fundamental. ensino fundamental, o primeiro momento a gente assiste, né? O segundo momento a gente ministra a aula com a supervisão do professor. E me chamou muita atenção que a professora de língua portuguesa estava trabalhando justamente a Constituição Federal do Brasil, os direitos fundamentais e os direitos sociais na aula de língua portuguesa. Então, a educação midiática de que eu falo é isso, é você trabalhar os gêneros jornalísticos e você tentar mostrar exemplos de notícias falsas, quais são os ingredientes de uma notícia verdadeira, e isso você pode fazer em aula de geografia, em aula de história, em aula de matemática, em aula de português, de forma interdisciplinar. Não precisa você criar uma disciplina para isso. Você utilizar os conteúdos que, aliás, já são autorizados pelos instrumentos federais de ordenamento do ensino. Não precisa você ter algo diferente. Não, vamos fazer aqui uma disciplina sobre comunicação. Não, não é isso que eu estou falando. É você estudar multidisciplinarmente ou interdisciplinarmente os aspectos da notícia. Você pode, por exemplo, numa aula de história, pegar, olha, isso aqui, tal momento da história foi uma grande fake news, né? Verdade. Você ainda tem atuado na área da comunicação, está mais dedicado ao direito? Como é que eu fico imaginando, faz tempo que eu estou afastado do hard news, digamos assim, como é ser jornalista ou como é fazer comunicação nesses tempos de redes sociais,
né, com essas dificuldades de notícias que são falsas, meias verdades, meias mentiras, não sei se isso existe, mas enfim, são palavrinhas que estão aí rodando aí na fila do pão, na loteria, na mesa do bar, né? Antigamente tinha nas campanhas políticas, tinha um sistema que usavam que era o teatro invisível, já ouviu falar nisso? Não. Era assim, você tava dois atores que iam para uma feira e eles começavam a falar coisas absurdas sobre alguém ou favoravelmente a alguém, e quem ouvia achava que era uma manifestação espontânea das pessoas, né? Um bate-papo Um bate-papo. inventado ali para... Hoje a gente vê isso nas redes sociais, e quando eu falo rede social, vai desde dessas mais abertas, né, como Instagram, Facebook, até o WhatsApp. Eu os acho que o mensageiros, WhatsApp né? Mas o fazer comunicação profissionalmente é cada vez mais importante. Eu comecei a trabalhar no jornal aos 14 anos de idade. Quando eu me formei em jornalismo, eu já tinha 12 anos de experiência. Então, eu não vou dizer a você que eu sou a favor da exigência do diploma, porque seria negar minha própria história. Mas, hoje, muito mais do que antes, a formação em jornalismo, ela é importante. Formação técnica, do ponto de vista técnico, né? Sim, é importante que quem vai exercer esse papel, seja com diploma ou sem diploma, busque os elementos teóricos da comunicação, porque eles de fato são muito importantes para nós compreendermos o papel do jornalista na sociedade. Quer dizer, pode parecer que eu estou sendo contraditório. Não. Como eu disse, eu fiz vestibular para jornalismo aqui na UFRN. Quando eu fui cursar, eu tinha 12 anos já de exercício profissional. Quando eu saí, eu tinha 16 anos. Mas eu sempre tive acesso a leituras técnicas e teóricas a respeito do jornalismo. Então, eu considero de grande importância que se você fazer a faculdade, tá certo? Não como obrigação para ser jornalista, mas que se você tiver condição, faça a faculdade. Se você não tiver condição, estude muito para compreender o seu papel na sociedade. E eu digo, não só a formação técnica é importante, você tem o médico, ele estudou para ser médico, o engenheiro estudou para ser engenheiro, o jornalista estudou para ser jornalista, e também de ter empresas, de fato, por trás na produção de informação, de notícia, porque a gente vê, a gente entra hoje nas redes sociais, tem vários, entre aspas, veículos de comunicação. Você entra lá, não tem um telefone de contato, não tem um e-mail, não tem um endereço, ninguém sabe onde fica. E o cara sai noticiando, e você vê as coisas mais absurdas do mundo, né? Essas questões de ódio, eles ficam reproduzindo vídeos que estão saltados em grupos de WhatsApp, vão parar num blog como muito sensacionalista, né? Degradando e atingindo a honra das pessoas e contando as mais barbaridades possíveis, né? Vou lhe dar um exemplo aqui de uma situação muito interessante. Um rapaz foi confundido com um assaltante que morreu num confronto com a polícia. E alguém entrou no Facebook dele, achou que era ele, pegou uma foto que ele tinha com Wesley Safadão. Estou lá, amigo de Wesley Safadão morre em assalto no Ceará. Essa notícia rodou do Ceará até o estado do Amazonas. E ele me contratou para tentar tirar. Ele ia identificando onde tinha notícia e tirava. E ele dizia assim, olha, a minha preocupação não é provar que eu não sou assaltante. A minha preocupação é provar que eu estou vivo. Poxa. Quer dizer, uma notícia absolutamente falsa, fabricada. Você sabe quantas ações eu entrei para tirar essas notícias? Nenhuma, porque quando eu mandava notificação provando que o cabo estava vivo, o pessoal apagava. Mas a grande dificuldade que eu tive, Marcelo, foi identificar os responsáveis pelas postagens. Porque eram veículos, eram blogs, né? Que teoricamente mais consolidado que uma rede social, mas em nenhum deles havia telefone de contato nem endereço. Quer dizer, havia em alguns, na maioria não havia. Ao contrário das empresas normais, tradicionais, né? Que você entra no portal, sei lá, de um jornal, tá lá quem é o editor responsável, onde é que ele funciona, um telefone de contato, tem um saque, uma ouvidoria, enfim, tem maneiras de você conversar, né? Do ponto de vista de uma questão de uma ação, de uma negociação texto judicial, você às vezes não tem nem
vou falar com quem? Vai mandar uma mensagem no privado, né, do Instagram, ei, fulano, com quem que tô falando? Quem é o responsável? Você deve ter feito isso, né, talvez? Sim, com certeza. Aí, por incrível que pareça, havia também veículos tradicionais com essa notícia nos seus sites, né? Mas esses aí não foi problemático, não, porque eu ligava para o editor, ele explicava a situação, mandava a documentação e a pessoa pagava a postagem. Até porque o interesse desse cliente não era processar ninguém. Eu disse, olha, você tem direito aqui a danos morais de todas essas pessoas. Eles, não, eu não quero não, eu quero só que apaguem a postagem, porque realmente é uma notícia falsa. Que coisa, né? Então, Quer dizer, uma informação falsa, né? uma informação falsa, né? Notícia, né? O pessoal acha que é tudo a mesma coisa, mas não é, né? E eu recebi hoje, pessoa querida, amiga, professor, jornalista, advogado, Cid Augusto. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Marcelo, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de discutir temas tão importantes para a sociedade. Seja sempre bem-vindo. E vocês que nos acompanham, curtam, compartilhem, nos ajudem a compartilhar notícia boa, informação boa, de verdade, de qualidade e sugiram temas ao nosso programa. Até a próxima.